Futuros servidores de Santarém, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para a correção das questões do regime jurídico único, a Lei 14.899 de 94, as peculiaridades, aqueles temas que eu acredito que são mais recorrentes e fortes candidatos para cair na sua prova. Não esqueça de me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira, _WALNY Oliveira, dou dicas por lá. Olha só, diz assim a questão 1. De acordo com o regime jurídico único do município de Santarém, sobre o conceito de servidor público, analise as afirmativas a seguir. O item 1 diz: servidor, regido pela Lei 14.899 de 94, é a pessoa legalmente investida em cargo público, equiparando-se também a servidor pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público. Perfeito! Se você observar na lei, isto está em concordância com a legislação. Realmente, servidor público é aquele que está legalmente investido em cargo público. Vamos aprender daqui a pouco que existe o servidor efetivo e existe o servidor em comissão. Falou em servidor efetivo, lógico, aquele que vai ser nomeado em caráter efetivo, é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Os senhores e senhoras que estão aí do outro lado serão servidores efetivos, eu creio. E aí existe também os servidores em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Então, realmente, vamos já ver aqui na própria lei que isto é a literalidade da lei. Realmente, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o RJU, ele diz que para efeito dessa lei equipara esse servidor àquele contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária excepcional de interesse público. O que é isso? A lei autoriza, lógico, até uma ordem constitucional, que se o município de Santarém precisar, olha só o detalhe, tá? Precisar temporariamente em caráter excepcional, pode fazer contrato, chamado contrato por tempo determinado, tá? E também vai se equiparar a servidor para efeito dessa lei no que for cabível. Item 2 diz que os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros natos são criados por lei com denominação própria e número certo para provimento em caráter exclusivamente efetivo. Nós vamos observar nesse item 2 que ele está incorreto. Por que, professor, que ele está incorreto? Por dois motivos. Diz que são acessíveis a todos os brasileiros natos. Muita atenção. Na verdade, são acessíveis aos brasileiros. Quando se fala em brasileiros, leia-se brasileiros natos ou naturalizados, tá? Não pode falar só brasileiros natos ou só naturalizados. Outra coisa, exclusivamente em caráter efetivo. Não, a gente vai ver daqui a pouco que existem os cargos públicos que serão ocupados em caráter efetivo. Mais uma vez, os senhores que vão ser aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, mas também existe aqueles em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Erra o item 2. 3. Daqui a pouco a gente vai verificar isso na lei só para confirmar. Tá? As funções temporárias são criadas por administrativo de gestão, com referendo do Poder Legislativo, nas situações específicas dos casos previstos em lei e terão existência por tempo indeterminado. Né? Funções temporárias por tempo indeterminado já quebra aí a assertiva, tá? Extinguindo-se com a cessação do estado de necessidade que resultarem. Errado aí esse item 3 também, vamos já verificar na lei. Então nós chegamos à conclusão aqui, categoricamente, que o gabarito vai ser justamente o quê? Se somente a afirmativa 1 estiver correta, gabarito da questão, letra A. Letra A é o gabarito da questão, tá? Olha só, vamos analisar na lei, para que fique bem forte e marcado na nossa mente essa questão, tá? Diz assim o artigo 2º, prefeito dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Já sabemos disso. Então, se uma questão futura falar assim, servidor é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos. Esse é o servidor efetivo, tá?
Esse é o servidor efetivo. Então, realmente, servidor é um termo mais genérico, é aquele legalmente investido em cargo público. Equipara-se também a servidor um pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime jurídico previsto nesta lei. Fechou o raciocínio. E olha só, o conceito de cargo público. Cargo público, como uma unidade básica da estrutura organizacional, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Ou seja, é um conjunto de atribuições e responsabilidades entregue a você, um servidor, mediante retribuição padronizada e paga pelos cofres públicos, tá? Eu até brinco, mas é uma brincadeira saudável, que diz que quando você for ocupar um cargo público, é como se fosse uma carta com AR. O que é uma carta com AR? Você já enviou alguma vez uma carta com AR lá pelo correio? O que é o AR? Aviso de recebimento. Então, é como se você chegando lá no serviço público do município de Santarém, quando você for assumir o cargo público, vão entregar essa carta com AR. E, professor, o que é essa carta com AR? Justamente isso. É uma carta em que vai ter as suas atribuições e suas responsabilidades, tá? Vai ser entregue ali as suas atribuições e responsabilidades mediante retribuição paga pelos cofres públicos, tá? Retribuição padronizada e paga pelos cofres públicos. Muito bem. Parágrafo 1º, os cargos públicos são acessíveis... Opa! Viu por que estava errada aquela assertiva quando eu falou brasileiro nato? Não. Na verdade, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Leia-se. Brasileiros natos, tá? Ou mesmo brasileiros o quê? Naturalizados, certo? Não esqueça do detalhe importante também que o examinador pode querer trocar. Dizer que são criados por decreto. Não. Os cargos públicos são criados por lei. Não esqueçam. Os cargos públicos são criados por lei, tá? Com denominação própria e possui número certo, tá? O cargo público tem denominação própria, possui número certo para provimento em caráter... Olha, o cargo público vai ser provido. Professor, o que é provimento? Será ocupado, será provido em caráter efetivo por os senhores e as senhoras que estão assistindo o vídeo aí, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, ou em comissão. Professor, o que seria aqueles cargos de caráter em comissão? Livre nomeação, livre exoneração. Isso é comissão. Livre nomeação, livre exoneração. Muito bem. Olha só. Aqui, vamos ver o porquê que estava errada aquela outra assertiva, tá? As funções temporárias são criadas por ato administrativo de gestão, perfeito, tá? Com referendo do Poder Legislativo, muito cuidado, hein? Não é com plebiscito, é com referendo, isso é importante. Nas situações específicas dos casos previstos em lei e terão existência por tempo determinado. É uma coisa lógica, né? Por isso que estava errada aquela assertiva. Se nós estamos tratando de funções temporárias, olha o nome, funções temporárias, é lógico que essas funções terão existência por tempo determinado. É lógico, por isso que errou ali a assertiva, tá? Não esqueça que a banca pode querer enganar também, dizer que as funções temporárias são criadas por lei. Não, as funções temporárias são criadas por ato administrativo de gestão, tá? Ato administrativo de gestão. E lógico, com referendo do Poder Legislativo. Só para você entender, é a ratificação, com a confirmação do Poder Legislativo, tá? E terão existência por tempo determinado, extinguindo-se automaticamente ao término estabelecido ou com a cessação do estado de necessidade de que resultarem. Então, um exemplo hipotético, aconteceu uma situação excepcional e o município precisa de Santarém fazer essa função temporária. Ok, é um ato administrativo de gestão do Poder Executivo, mas vai ter o referendo, a confirmação ali do Poder Legislativo. Tá? Lembrando que vai ser por tempo determinado a existência dessas funções. Tá? E detalhe, vai se extinguir automaticamente ao término do prazo estabelecido ou mesmo com a cessação do estado de necessidade que resultarem. Perfeito? Muito bem, então olha só, vamos agora para a questão número 2. A questão número